A gravidez é um dos momentos mais marcantes da vida de uma mulher. Envolve mudanças e o sentimento de ser mãe. Maternidade, este é o tema do programa de hoje. Você vai conhecer uma mãe de primeira viagem muito especial para a nossa equipe da Bem Feminina. Tem ainda tratamento para varizes e roupas para você usar durante essa ocasião. Fique ligadinho, Bem Feminina começa agora. Nós estamos com uma mamãe muito querida da nossa equipe, a Jéssica Ramos, que é mamãe de primeira viagem, vai contar um pouquinho da experiência dela. Jéssica, como é que foi aí quando você descobriu que estava grávida? Então, foi uma surpresa muito grande, primeiro porque não foi uma criança planejada, mas foi muito desejada. Então, quando a gente descobriu, acho que no primeiro momento a gente assusta, assim, uma responsabilidade muito grande, né, colocar uma criança no mundo. Mas depois a gente se apaixona tanto com a ideia. E acho que um dia a gente já tá assim, às vezes eu pegava pensando, gente, eu tô grávida, será que é verdade mesmo? Então assim, é uma alegria muito grande, não tem nem como explicar. E como é que foi lidar aí com as primeiras transformações no corpo depois que você descobriu a gravidez? O enjoo, depois o crescimento da barriga? Eu não tive muito problema com enjoo, graças a Deus, assim. Eu fiquei com muita fome, então eu fiquei com aquela preocupação, nossa, eu vou engordar muito. E saí chutando balde mesmo. Eu me dei o direito de comer tudo que eu sentia vontade, mas sempre fazendo opções mais saudáveis, né? Então eu tive essa preocupação com a alimentação, de comer coisas saudáveis, mas eu não tive muita preocupação com a quantidade. Eu comia até eu sentir que estava satisfeita mesmo, sem regrar. Então essas mudanças no corpo, elas foram acontecendo de uma forma mais natural, assim. A barriga foi crescendo aos pouquinhos, ela despontou mesmo quando eu tava ali no 5º mês, de repente a barriga apareceu. Mas por incrível que pareça, Jéssica, já no primeiro mês, assim, a gente meio que perde a cintura. Então a gente fica naquela fase feia, assim, nem grávida, nem magra, meio que gorda, sabe? Não dá pra saber que tá grávida, mas não tá sem cintura. É terrível, porque nada serve, a gente não se sente bem com nada, então é uma fase assim, a gente nem tá curtindo o barrigão, nem curtindo a cinturinha. Mas dá pra passar tranquilamente. Dá, claro, até porque é um motivo muito nobre, então acho que a gente meio que deixa, no primeiro momento da gravidez, a gente deixa essa vaidade um pouco de lado pra curtir essa espera, assim, que é muito especial. A gente estava falando um pouquinho sobre a sua alimentação. Você teve algum desejo assim exótico de comer uma coisa muito diferente? Seu marido teve que sair correndo de madrugada para comprar alguma coisa? Então, eu fiquei muito assim, coisa ácida no início da gravidez. E eu fui descobrir depois que é por causa do ácido fólico e algumas outras substâncias que os alimentos ácidos ajudam a gente a absorver mais ferro, que é um nutriente importante durante a gravidez. Então, quando a gente come algum alimento ácido, aumenta a absorção de ferro. Aí eu fui descobrir que talvez por causa disso, eu fiquei com tanta vontade de chupar limão, laranja, comer salada bem ácida mesmo. Então eu fiquei assim, super comilona de limão, esses desejos estranhos assim. Ah, aconteceu também de eu chegar assim em casa, sentir muita vontade de comer alface com limão. Aí eu sentava assim na frente da televisão, colocava uma bandeja de alface assim, e um potinho de água com limão e ia molhando a alface comendo. Então desejo de alface, né? Gente, coisa doida, né? Desejo de alface pode, né? Ah, não, esse aí tá tranquilo, né? Dá até pra manter a forma. Tá. A chegada de um filho é a junção de muitos medos, angústias, alegrias e muito amor. E foi pensando nisso que a Bem Feminina veio até aqui, na Mobiliadora Brasil, para dar algumas dicas aí para você decorar o quarto do seu bebê. Arley, a gente está aqui num quarto que vocês prepararam especialmente para as mamães de primeira viagem, né? O que não pode faltar num quarto de bebê? Olha, não pode faltar bercinho, né? Berço da criança, tem cômoda, né? Os guarda-roupinhos e vários detalhes, os nichozinhos, né? São muitos detalhes para completar o quartinho da criança. Quais são as principais demandas aí do
os pais, quando eles vêm aqui, já são pais de primeira viagem, o que eles primeiro pensam em comprar? O primeiro item, com certeza, é o berço, né? O primeiro item. E hoje tem uma gama muito grande de detalhes de berço. Então hoje tem um berço que vira cama. Sim, né? E isso é muito interessante, porque ajuda os pais a economizarem, com certeza. Né? Então um bercinho, a certa data, ele já vira a caminha, né? E, então eu hoje uso muito material de primeira qualidade, que é o MDF. Hoje todos os berços já vêm certificados com selo Inmetro. Coisa muito interessante quando a gente estava conversando ali mais cedo, que os móveis não podem ser qualquer um, não. Tem que ser móveis específicos para os bebês, para não causar alergia nem outro tipo de problema, né? Com certeza. Hoje são todos tinta atóxica, né? Não são usados. A grade hoje já não é madeira mais, é plástico, não só carpeta, né? Então hoje está muito qualidade em cima da infantil. Né? E tem móveis que são específicos para as crianças, para elas poderem brincar também, sim, né? Para dar a altura certa. Claro. Tudo tem que ser adaptado. Sim, com certeza. O que você indica então aí para os pais que ainda não sabem o sexo do bebê? Nós temos uma variedade muito grande, né? Tem a questão do sexo masculino, tem muitas estampas, né? Carros, da questão da Disney, tem muitos materiais que são usados. Da sexo feminino tem muita questão de rendinha, depois vamos te mostrar um quartinho ali. Então tem muita coisa, tem muita variedade. E se não souber o sexo do bebê é só comprar mais neutro, com certeza. Né? Temos todos os gostos. Aqui, além de você ter todos esses ambientes infantis, você já tem ambientes adultos também, tem móveis para casa toda, né? Temos móveis para casa toda, somos especializados em toda a linha de móveis, estofados, mesmo. Estamos aí para servir o melhor possível. Atende aí todo, dá para mobiliar a casa toda. Casa toda, desde o infantil até... Lembrando que são todas certificadas pelo Inmetro, sim, né? Com certeza. O que é muito importante. Gente, então, se você ainda ficou com alguma dúvida, entra lá no nosso site, revistabemfeminina.com.br. Tem mais algumas dicas aí. Obrigada, Arlen. Nada, prazer. E falando um pouquinho sobre a saúde, quais foram os cuidados que você teve que tomar? Além de melhorar a sua alimentação, você teve algum outro cuidado? Passou muito creme? Acompanhamento médico foi maior? Então, eu tive que passar bastante creme, não dei estria ainda, graças a Deus, eu já tô no finalzinho da gravidez. Então tive esse cuidado de passar creme, tive todo esse cuidado com a alimentação também. Então a gente passa a se cuidar mais, porque a gente passa a ter um motivo muito importante, que é gerar um bebê saudável, né? Tive que fazer vários exames para poder estar sempre checando, né, a questão hormonal, a questão dos nutrientes no corpo, tomar alguns suplementos vitamínicos para poder ter mais vitamina. Então a gente passa a se cuidar mais, com certeza. Você percebeu que surgiu varizes nas suas pernas por causa do aumento de peso da gravidez, alguma coisa assim? Então, eu tive muito inchaço, ainda tô com bastante inchaço, assim. As pernas ficam bem inchadas, eu achava que quanto mais eu fizesse repouso, mais esse inchaço ia diminuir. Pelo contrário, o dia que eu caminho mais, que eu ando mais, que eu faço mais atividade, é o dia que meu pé não incha, porque eu descobri também que as pernas, elas bombeiam, ajudam a bombear o líquido. Então é até uma dica para as grávidas. Eu acho que a gravidez, ela tem, para ela ser saudável, a mulher não pode ficar tão quieta. Então assim, fazer um acompanhamento com fisioterapeuta é importante. Eu comecei a gravidez sem fazer nada. Eu fazia balé, eu parei de fazer o que eu estava fazendo. Então eu comecei a ficar cada vez mais debilitada. E agora no finalzinho eu passei a fazer a drenagem e a fisioterapia. Isso me ajudou muito, porque diminuiu os inchaços. As varizes eu não tive porque eu usei meia compressiva também. Mas eu conheço assim muitas gestantes. Minha mãe, por exemplo, teve muitas varizes. Então acho que o importante é isso, é cuidar, se exercitar na medida certa para também não ficar muito parada. Gente, fica aí a dica então, ó. Se
não conseguiu se prevenir, mesmo assim, mesmo prevenindo, talvez as varizes surgiram. Hoje existe um tratamento muito bacana com laser, que é praticamente indolor e ajuda a tirar todos esses vasinhos aí tão incômodos na estética. A gente foi conferir tudo aí na Liz. As varizes podem ser um grande problema para as mulheres que querem ir ficar com as pernas sempre lindas, principalmente no verão. Mas hoje existem no mercado diversos tratamentos que podem resolver esse problema. Hoje eu vim até aqui na Liz para mostrar algumas orientações e todos os procedimentos que existem hoje no mercado. Dr. Carlos, vamos começar com a pergunta básica. O que são as varizes e como elas são provocadas? As varizes são uma alteração do sistema venoso, vascular venoso, onde existe uma insuficiência das veias e elas promovem uma dilatação. As veias possuem válvulas e essas válvulas é que permitem o sangue retorne, por exemplo, dos pés para o coração. A partir do momento que eu tenho uma insuficiência da veia e ela dilata, eu tenho então uma insuficiência dessa válvula e esse sangue não consegue voltar ao coração. Ele é retido nessa veia e isso propicia ainda mais a dilatação da veia. A veia dilatada é a variz. O que é o principal sintoma, a principal etiologia do quadro de varizes é genético. A gente sabe que na grande maioria das vezes é hereditário, mas é uma alteração genética da parede da veia que promove essa dilatação e essa retenção de sangue, levando então a uma tortuosidade da veia. Além dos fatores que a gente identifica como fatores genéticos, a gente tem também o que são chamados os fatores modificáveis ou fatores externos. Esses fatores são fatores para o paciente que tem uma propensão genética, vai acentuar ainda mais esse quadro para desenvolver varizes. E aí são inúmeros. A gente sabe que é mais comum nas mulheres, principalmente pela questão hormonal. O ciclo hormonal já é muito influente na insuficiência dessas veias. A gente sabe que a gravidez influencia diretamente também. O tipo de salto alto é um salto que influencia. Falta de prática de atividade física, ganho de peso. O tipo de atividade laborativa, o dia a dia parado, sem poder deslocar ou movimentar, isso são fatores que vão influenciar esse paciente que tem uma predisposição a desenvolver o quadro de varizes. Hoje a gente tem diversos tratamentos aí no mercado, o mais conhecido é o de aplicação, mas existem outros que são mais eficazes, né? Qual que é o tratamento que você tem? Na verdade, existem vários processos que a gente vai atuar para o paciente que tem um quadro de insuficiência venosa. E aí vai ser variável de acordo com a patologia de cada paciente. No caso mesmo das aplicações, que é um procedimento mais rotineiro e comum da gente fazer, o que nós estamos agora implementando é um tratamento associado ao laser. É uma técnica que se chama de CLACS, que é o laser mais aplicação associada ao resfriamento da pele. Isso permite com que a gente tenha menor sintomas, menos incômodos durante o procedimento, um resultado mais efetivo e permite também ampliar a gama de vasos que a gente tratava. Antes eu tinha algumas restrições de acordo com o diâmetro da veia. Hoje, com o advento do laser, eu consigo ter mais liberdade, sabendo que os efeitos colaterais são menores e as respostas estéticas são bem mais satisfatórias. E ele pode ser aplicado em todos os casos de varizes, então? Não. Na verdade, existem algumas restrições de acordo com a nomenclatura e com a definição que a gente vê para cada caso. Existem algumas classificações que permitem que a gente atue em determinadas veias e em outras não. Essa classificação é baseada principalmente no tamanho da veia e se ela tem alterações que não são baseadas só na varize superficial. Se eu tenho, por exemplo, alterações de safena ou algumas veias que nós chamamos de perfurantes, que são veias mais profundas alteradas, e isso a gente identifica através de um ultrassom, esses pacientes eles não têm indicação de tratamento com laser. Agora, a ampla gama de pacientes, que hoje compreende quase 70% de todos os pacientes, a gente consegue tratar com laser tranquilamente. Que bom, é uma grande novidade aí, trazendo para Divinópolis. Sim, a gente trouxe para o mercado e espero que agora tenha bons resultados. A gente tem certeza que vai ter. Há 20 anos no mercado, o Laboratório Lister também se preocupa com a saúde das mamães, dos bebês e de toda a família. Conta com diversos exames para acompanhar a gestação e é um dos poucos laboratórios da região que oferece o exame de Streptococcus. Ele deve ser feito na fase final da gravidez e serve para detectar a presença de bactérias prejudiciais à saúde do bebê. Além da praticidade da coleta em casa, os resultados são rápidos e confiáveis, alguns sendo entregues no mesmo dia. Um laboratório bem estruturado e com profissionais capacitados para oferecer sempre o melhor atendimento. Venha conhecer o Lister. A gente vai para um breve intervalo e na volta você conhece um pouco mais sobre as histórias de gravidez da Jéssica Ramos e a chegada da pequena Clara.
CVC Divinópolis, criança viaja de graça. É isso mesmo. No Natal, Réveillon, Janeiro e Carnaval, a hospedagem das crianças é grátis. São mais de 1000 opções de hotéis no Brasil e exterior. Você não paga a hospedagem das crianças e parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Na CVC, momentos que valem muito, custam pouco. Passe hoje mesmo na CVC Divinópolis. CVC sempre com você. Hoje aqui com a Jéssica Ramos e o tema do programa de hoje é maternidade. Jéssica, conta aí pra gente, quais foram os principais medos, anseios antes da chegada aí da Clara? Tá quase chegando, né? Tá quase chegando, faltam poucos dias. Então, acho que toda mãe sente medo pela saúde do bebê, sabe? Principalmente no início da gravidez. Acho que os 3 primeiros meses a gente fica meio paranoica. Eu me senti, assim, bem paranoica, porque é uma fase da gravidez muito instável, que qualquer coisa pode acontecer ainda, né? A maior taxa de aborto são nos 3 primeiros meses. Então a gente fica com muito medo, muito receio. E depois esses medos vão passando à medida que a gente vai cumprindo as etapas. Mas os medos são esses mesmos, pela saúde, por saber se tá tudo bem com o bebê, né, como que tá a formação lá dentro da barriga. E à medida que a gente vai cumprindo aquelas etapas que o médico vai orientando, a gente vai se sentindo mais tranquila. Passou todo medo, então? Passou, acho que ainda tem um pouquinho de medo, nunca acaba, né, assim, o parto vai se aproximando e por incrível que pareça, assim, o meu medo maior não é pela dor, nada disso, é pelo bebê mesmo, pela Clara que tá chegando, saber se tá tudo bem, se ela vai se adaptar ao ambiente externo fora da barriga. Então, assim, os medos eles diminuem, mas acho que ser mãe é uma eterna preocupação. E é uma coisa que eu já aprendi de cara, assim, lidar com essa preocupação, porque o amor tá ligado a essa preocupação mesmo. Você falou aí de ser mãe. Durante esses 9 meses de gravidez, quando é que você se sentiu como mãe mesmo? Acho que desde o primeiro momento já muda tudo, assim, é uma construção. É uma mudança, sabe? A gente se torna muito forte, muito frágil ao mesmo tempo, capaz de tudo. E eu me senti mãe desde quando eu me descobri grávida, no sentido de mudar a rotina, de mudar a cabeça, de repensar os planos. Mas eu acho que essa plenitude, ela só vai existir quando eu tiver ela no colo mesmo, porque eu ouvi uma frase uma vez que disse que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. Então eu acredito que essa mãe não está pronta, ela está sendo gerada, assim como a Clara está sendo gerada, esse meu instinto de ser mãe está sendo gerado. Então tá quase pronto aí para florescer. Mas acho que é o sentimento assim maior do mundo, assim, mais louco que tem, com certeza, é ser mãe. Que delícia, Gé, muito obrigada por dividir essa experiência aí com a gente, o pessoal de casa, tá todo mundo curioso já para ver o rostinho da Clara, né? E quando a Clara nascer eu mando foto, posto lá pra revista, pra todo mundo curtir aí a chegada da Clara junto comigo. É isso aí, muita sorte pra nova bem feminina da área. Obrigada. I really could
fazendo a aplicação, até fazendo mesmo o laser, quais são as orientações para o paciente? Tem que ficar de repouso, não pode fazer atividade nenhuma, tem que ficar com a perna para cima? Isso é um mito. Muita gente, cada um tem uma definição de como fazer as orientações. E muitas vezes a gente não tem isso protocolado pela sociedade como deveria ser feito. O que a gente sabe é o seguinte, uma coisa que é comum para todos os profissionais, a gente pede para evitar a exposição do sol. Isso porque no pós-operatório, no pós-aplicação, às vezes existe a formação de alguns hematomas que vão ser reabsorvidos e sumir, ou até mesmo algumas casquinhas que a gente chama de crosta residual, que também vai sair e sumir. Enquanto existe essas casquinhas ou esses hematomas, o sol ele forma uma tatuagem, ele deixa essa mancha fixa. Então a gente pede, enquanto nesse processo, que geralmente é de 10 a 15 dias, que o paciente não faça exposição solar. Fora isso, o resto está bem tranquilo. Pode fazer atividade física, não tem restrição de repouso, ela sai do procedimento, vai embora para casa, se quiser já pode ir numa festa à noite sem problema nenhum. Já pode usar salto alto, à vontade. Sem problema, ó. Fica bom para as mulheres. Fica mais fácil. E o resultado, então, é imediato? Acabou de sair daqui, já dá para ver alguma diferença? Durante o processo você já vê diferença. Ao final, o término do procedimento já dá para ver diferença. O que a gente sabe é que a veia precisa sofrer um processo de inflamação para depois ela fechar. Então a gente vê um resultado, depois no final do dia a veia volta a ter uma coloração do jeito que ela era antes do processo e passados 5 a 7 dias a gente já começa a ver um resultado mais significativo. Então, em média, são 7 a 10 dias para a gente conseguir ver o resultado da área que foi tratada. Alguns pacientes precisam depois do que a gente chama de um retoque, de uma manutenção, mas aquela área tratada já é visível ver um resultado numa primeira aplicação. Mas nem podia ligar, tava tudo terminado, o som se multiplicou, um verso pra cá chegou. Nos acordes viajaram e do silêncio a voz cantou. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Saudade bateu em meu coração, mas trouxe você pra dentro do meu violão. Os pais procuram registrar todos os momentos de seus pequenos. E a fotografia vem ganhando o gosto dos brasileiros. Um trabalho delicado que requer muito carinho e atenção. Hoje a Bem Feminina veio aqui no estúdio da Amanda e a gente vai mostrar um pouquinho de um ensaio de um bebê muito fofo para vocês. Too early to be kissing outside. It's hard to fight it though. Oh, in your eyes are that blue. And I don't care if all... Eu sou fotógrafa há 4 anos. E eu comecei a fotografar, a me especializar nessa área de gestantes, recém-nascidos, infantil e famílias, porque eu sou apaixonada pelos bebês, eu gosto muito dessa área e eu quis me especializar nela por isso. Eu inicio fotografando os bebês dentro da barriga da mamãe, com a sessão de gestante, né? Eles ficam muito ansiosos com a chegada do bebê e aí fotografar isso é realmente um privilégio. Depois a gente faz a sessão newborn, que é a sessão de recém-nascido. Os bebês ficam dormindo durante a sessão toda, por isso é importante fazer a sessão com 15 dias de vida. Eu, na verdade, tento agendar com os pais entre o 8º e o 10º dia de vida do bebê, antes das cólicas deles começarem e logo que o umbigo cai. É importante esse tempo porque a gente precisa posicionar os bebês e ter todo o cuidado e carinho do mundo para isso. Eu me especializei nessa área através de cursos e workshops com grandes fotógrafos renomados já na área de fotografia newborn, porque realmente é muito sério isso. Assim. O fotógrafo não precisa entender somente de fotografia, mas de recém-nascido mesmo. A gente precisa entender da fisiologia dos bebês, como que é o corpinho deles, né, que ainda não tem toda a formação óssea, eles são ainda muito molinhos, mas não é por isso que a gente pode posicionar de qualquer forma. Existe todo um cuidado mesmo no preparo, inclusive antes da sessão começar, o ambiente precisa estar higienizado, preparado, todas as mantinhas usadas, os props, né, que a gente chama, que são os paninhos que nós vamos enrolar nos bebês, as tiarinhas, no caso das meninas, bonezinhos, os conjuntinhos de peças de crochê mesmo, que é tudo feito à mão. Existe esse cuidado mesmo com os bebês. É muito importante a gente ter esse cuidado com eles
Preparação do ambiente também. O ambiente precisa estar aquecido entre 27 e 29 graus. Para nós adultos é quente essa temperatura, mas para eles é o ideal. O bebê acabou de sair da barriga da mamãe e ele não tem todas as defesas que nós temos. O organismo dele ainda não está preparado para isso. Então todo cuidado é primordial. Existe uma conversa com os pais antes da sessão, explicando como que funciona todo o processo. A sessão tem duração em média de 3 a 4 horas, justamente porque é tudo feito no tempo do bebê. Os pais acompanham a sessão, sim. Eu trabalho com a minha mãe, que é minha assistente. Ela também se formou nessa área para me ajudar aqui no estúdio, para eu conseguir ficar mais preocupada com essa área da fotografia e ela mais preocupada com um pouco mais da segurança do bebê mesmo. Ela está o tempo todo ali do lado. Os bebês recém-nascidos têm alguns reflexos, que às vezes até mesmo pelo barulho do flash, eles podem acordar e se assustar. A minha mãe fica o tempo todo perto, próximo deles, para não deixar que aconteça nada de errado. Afinal, a segurança do bebê é primordial mesmo. Antes de querer entregar para os pais uma foto linda, uma foto perfeita do filho deles, dentro dos cestinhos, dentro, em cima do puff mesmo, a minha preocupação maior é com a segurança e o conforto do bebê. Até porque se eles não estiverem confortáveis, eles não vão dormir. E a gente não vai conseguir as fotos perfeitas que a gente quer. O conforto e a segurança do bebê são essenciais em qualquer foto de uma criança. Hoje você acompanhou o trabalho da Amanda. Se você quiser conferir um pouquinho mais, é só ligar aqui nesse telefone que está aparecendo na sua tela. No programa de hoje você conferiu um pouco sobre esse sentimento de ser mãe. E se você gostou do nosso episódio, confira mais programas no nosso canal no YouTube, Bem Feminina. Ou então continue nos acompanhando aí pelo Facebook, Revista Bem Feminina. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. Programa Bem Feminina. Um oferecimento. Estúdio Eric Brian. Vídeo profissional.